Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas, trader de opções, entre outras atividades. Nós já alcançamos 900 inscritos e agora estamos a caminho de 1.000. Curta, afinal, não está sendo cobrado nada de você. Não custa nada você curtir, se inscrever, é o que você pode fazer pelo canal. Depois de tudo que estudamos, os conceitos, os vídeos, toda aquela pesquisa que trabalhamos sobre diversificação, tamanho de posição, sobre as perdas, portfólio, aplicabilidade da ciência, dos estudos americanos no Brasil, agora finalmente eu tenho condições de apresentar o racional da montagem de um portfólio com ativos brasileiros. Então a gente vai estar trazendo também alguns conceitos técnicos, como o conceito de beta. Eu vou estar definindo alguns indicadores que você nunca viu de risco para selecionarmos as opções, para que elas em conjunto nos garantam um portfólio seguro, com uma renda acima das estruturas de capital garantido, usando para isso um método que seja sistemático e confiável. Também iremos demonstrar uma característica, um indicador que eu descobri que permeia todas as opções do nosso mercado, independente de qual seja, desde a Ambev até a Magalu. Muito interessante, impressionante. E acima de tudo, vou estar trazendo então um resultado prático. Como montar na prática com ativos brasileiros um portfólio. Se vocês fizerem do jeito que eu vou mostrar, vocês nunca irão quebrar. Eu dei uma volta enorme, mas acho que agora vocês terão condições de tomar as próprias decisões na alocação de portfólio. É mais um conteúdo muito valioso e que você só vê aqui no Rocha Opções. Eu devo estar maluco entregando tudo isso. Aproveite. Vamos lá, como montar um portfólio na prática com opções brasileiras. Primeiro, vamos passar pelo conceito do beta. Beta é uma medida de volatilidade ou de risco sistemático de um título ou portfólio em comparação com o mercado como um todo. Como assim, Leandro? É um indicador que mede a sensibilidade de um ativo em relação ao comportamento de uma carteira que representa o mercado. Vou fazer vários conceitos aqui para você conseguir entender, né, da melhor forma possível, depois vou botar no gráfico, né? Então, o beta é a medida de volatilidade, mas é a medida de volatilidade em relação ao mercado. E quando a gente está falando de mercado, aqui a gente vai estar falando do Ibovespa, que é o nosso mercado. Mas o beta poderia ser, por exemplo, do SP500 lá nos Estados Unidos. Descreve efetivamente a atividade dos retornos de um título à medida que ele responde às oscilações do mercado. Então, o mercado está lá se movendo e o ativo em tela ele também está ali se movendo. Mas qual é a relação, então, desse movimento com a oscilação do mercado como um todo? Porque ele pode ser usado para ajudar os investidores a entender se uma ação se move na mesma direção que o resto do mercado e também fornece informações sobre o quão volátil ou quão arriscado uma ação é em relação ao resto do mercado. Então, é uma medida do risco que o investidor está exposto ao investir em um ativo em particular em comparação com o mercado como um todo. Então, se você tem lá o Ibovespa se movendo muito e aquela ação está pouco correspondendo a isso, ou seja, até se move menos do que o Bovespa, ainda mais quando você considera que o Bovespa, se ele tem a magnitude 1 e o movimento do que você está avaliando tem uma magnitude meio, então é porque é metade do movimento. Então,
você consegue, com isso, dar uma medida de volatilidade que é uma métrica do risco em relação ao mercado como um todo, né? Que, dependendo do parâmetro, pode ser mais arriscado, se for mais do que um, até menos arriscado, porque ele se move menos quando o mercado ele se move. Então, estão aqui as 3 categorias que a gente pode dizer, na verdade são 4, porque não está quando o beta é negativo, ou seja, quando há um crescimento lá do mercado, ele vai exatamente na direção oposta. O fato aqui, a gente pode colocar aqui alguns exemplos, por exemplo, vamos supor que tenha um beta 1,5. Então, se o Ibov subir 10%, aquela ação vai subir 15%. E se o Ibov cair menos 10%, ela vai cair menos 15%. Então, a gente pode dizer que o beta de 1,5 tem 1,5 mais risco que o mercado. E se o beta for igual a 1? É porque corresponde exatamente ao índice. No nosso caso, é o BOVA11, né? Então, se o Ibov subir 10%, a ação, o OTF, vai subir 10%. Se cair menos 10%, também cai menos 10%. Então, a gente pode dizer que tem o mesmo nível de risco que o mercado. Quando está ali meio, a gente pode dizer que ele tem metade do risco em relação ao mercado, porque se o Ibov sobe 10%, ele apenas sobe 5%. E se o Ibov cai menos 10%, ele apenas cai menos 5%. Tá? Então, a gente traz aqui um artigo do Henrique Carvalho, que ele fez aqui um estudo bastante bacana, relativa de 2008 até 2011, onde ele pega, por exemplo, a Uzi Minas, que nessa época estava com beta de 1,15. Então, você vê, para cada valor aqui de rentabilidade do Ibov, ele anotava quanto tinha dado de rentabilidade da Uzi Minas. Então, você repara que, normalmente, quando é negativo, também é negativo aqui. Então, é uma relação quase linear. Esse R2 aqui representa a dispersão em função dessa reta, mas você vê que, na média, há uma correspondência, e até maior do que 1, né? Porque as ações de setores cíclicos, como o de siderurgia, tendem a ter betas altos. Então, por estarem sujeitos a variações dos preços das commodities, essas ações são consideradas como agressivas em relação ao mercado. Então, para você ver como o beta ele é uma referência de risco também. A gente, quando pega a Petrobras na época, estava dando 0,95, então ela tem uma alta participação no índice, o que faz com que ela tenha um R quadrado aqui menor, uma dispersão menor em torno da linha. Então, mas é um pouquinho, pelo menos nessa época, era um pouquinho menos do que as ações de minério de ferro, como no caso a Uzi Minas. Aí a gente vai pegar aqui um ativo de saneamento, que é o meio termo, né? Já indo na direção assim, de um comportamento menos suscetível ao índice, aqui no 0,72. Então, o setor de utilidade pública, como o de saneamento básico, não apresenta o mesmo caráter cíclico que um setor de siderurgia apresenta. Então, é por isso que você vai reparando aqui pela inclinação, olha só como ela começa a descer a inclinação da reta. A inclinação da reta que é o 0,746 aqui. Então, quanto menos suscetível, vai sendo cada vez menor a inclinação, até a gente chegar aqui numa empresa do setor de energia elétrica, que é o que tem a menor correlação com o Ibovespa. Então, você vê que já há uma diminuição aqui, né? Então, assim como o setor de utilidades, o setor elétrico também é tradicionalmente caracterizado como um setor defensivo. Então, você vê em 2011, olha só a rentabilidade de vários ativos do setor elétrico. E, ao mesmo tempo, todos positivos, sendo que o CEMIG 39 positivo, enquanto nesse ano o Ibovespa teve uma queda de menos 20, mostrando que realmente o beta é um ótimo indicador de risco. Mas vamos lá, vamos ir além do que isso, né? A gente não vai se basear apenas no beta, né? A gente tem que falar de volatilidade. E quando a gente fala de volatilidade,
a gente tem que começar falando da volatilidade histórica, que aqui eu vou estar usando o EWMA, que é uma volatilidade que ela dá mais peso aos retornos mais recentes. É muito utilizado no mercado, né? Porque a gente quer ter uma métrica que dimensione a capacidade de oscilação de um ativo. A gente não pode dar peso igual, porque a natureza de um ativo de um ano atrás é diferente da natureza de um ativo desse momento. Mas também a gente não pode só pegar da última semana, do último mês, porque pode ter sido apenas um momento ali muito específico, né, conjuntural. Então a gente tem que pegar de um ano para trás, mas ao mesmo tempo dando peso a movimentos mais recentes, né? Então, segundo as pesquisas de mercado, estatística, a melhor forma de você definir hoje a capacidade de oscilação de um ativo é por uma volatilidade histórica medida como é a sistemática do EWMA. Então, isso significa que tende a incorporar o estado de instabilidade atual do ativo, ao mesmo tempo que considera o histórico de um ano. Então, olha que eu fiz muitos cálculos aqui. Essa semana foi, para conseguir fazer isso aqui, foi pesado. Assim, eu usei o desvio padrão convencional, utilizei o GART também, e a conclusão que eu cheguei é que realmente o melhor referência para a gente dimensionar a volatilidade realizada no passado, né, em cada momento, vamos dizer assim, é a volatilidade histórica calculada pelo EWMA. E depois a nossa grande conhecida, que é a volatilidade implícita, né, que nada mais é a volatilidade que a opção teria que apresentar para o preço do mercado ser justo. Então, não é uma volatilidade que é calculada diretamente, sequer é a volatilidade que acabou sendo realizada no futuro. Mas a gente pode dizer que é a volatilidade imaginada, que é calculada considerando o preço que o mercado está cobrando. Se o mercado está cobrando aquele preço, e não é o preço teórico, porque o preço teórico é aquele que é considerado pela volatilidade histórica, aquele preço que é diferente é o preço que é imaginado em função de uma volatilidade que vai ser futura, mas que também não é o que realmente acontece. Em geral, ela vai ser maior, né? E a fórmulazinha para calcular o EVR, todo mundo sabe, é uma fórmula bastante simples, que ela pega os dois extremos que teve em um ano e vê em qual range desse extremo está situada a volatilidade implícita atual. Né? Parece ser um cálculo grosseiro, e a surpresa de se utilizar um cálculo assim tão extremo só não é maior do que a surpresa de perceber que isso funciona. Então, funciona muito bem o IVR para você saber a volatilidade, pelo menos a nível de você tomar boas decisões em relação ao IVR. Tá? Mas aí eu vou mais além aqui, então, com base no IVR, eu vou estabelecer um outro indicador de risco chamado IVR de ruptura. O que é um IVR de ruptura? É o IVR a partir do qual o VI se torna maior que o VH. Então, a gente vai pegar essa formulazinha aqui e vamos colocar aqui o IVR de ruptura. É o IVR na qual a gente, em vez de botar aqui o VI atual, a gente bota o VH. Ou seja, a partir daquele IVR, a volatilidade implícita ela se torna maior do que o VH, que eu vou chamar de IVRR, para a gente ter aqui um percentual. Ou seja, quando o IVR da ação ultrapassar o IVRR, é sinal que o VI ultrapassou a natural volatilidade daquele ativo. Ou seja, a partir do IVRR, você começa a ter as chances do seu lado. Nossa, refleti muito para chegar nesse indicador. Você pode quebrar a cabeça aí
Quanto mais você refletir sobre esse indicador, mais você vai ver que ele faz sentido. Tá? Claro que eu não posso deixar de trazer um estudozinho, né? Eu não consigo passar um dia sem... É como se eu tivesse uma fome, né? Claro, eu vou trazer sempre uma pesquisa aqui do SPY de 2005, 2021, então, uma pesquisa bastante interessante, que ele vai trazer exatamente esse conceito, né, de você ter uma volatilidade maior do que aquela que foi cobrada de você. Aqui, você tendo uma volatilidade implícita, depois a volatilidade realizada de fato ali, futuramente, que se torna presente, ela é menor do que foi cobrado de você. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma média da volatilidade implícita, que em média deu 18,25, e calcularam também a média da que foi realizada de fato, que deu 14, ou seja, foi menor em média, menor 3,75. Se a gente coloca isso em percentuais de operações, 83% das vezes a volatilidade implícita ela foi superdimensionada. Que isso aqui, então, pode ser considerada a grande vantagem dos vendedores, que eu usei, que eu estou trazendo métricas para a gente calcular isso aqui. Eu já falei do IVRR, eu vou falar do índice de vantagem do vendedor, que eu chamei de IVV. O que é o IVV? É uma estimativa da superestimação da volatilidade. Quanto maior, melhor. Ora, se os valores máximos e mínimos da volatilidade implícita no ano são bons para se medir o prêmio, são bons também como balizador do preço médio. Então, eu poderia querer calcular a volatilidade média, né? Mas eu precisaria da volatilidade implícita de cada dia. As pessoas normais, elas não vão ter como calcular uma volatilidade média baseado no valor de cada dia. Mas se o IVR é suficiente para a gente saber a volatilidade, por que a gente também não utilizar esse mesmo conceito? Trazendo o IVV, que é a média dos extremos, considerando que a média dos extremos de IV, ou seja, você pegar o VI máximo e o VI mínimo e tirar a média entre eles, é uma aproximação razoável da volatilidade implícita média. E é algo que qualquer pessoa pode fazer isso facilmente, pegando lá o OpLab, que ele já te dá esse valor. Então, com isso, a gente consegue ter uma vantagem do vendedor. Ou seja, em média, quanto a volatilidade implícita está a mais que a volatilidade histórica. Então, esse é um outro índice que eu vou estar utilizando também para selecionar os ativos. Olha que coisa legal. Aí, eu também fiz questão de testar aquela tese da Test Trade, que ela fala o seguinte: quando dois ativos, independente deles serem ETFs ou ações, quando dois ativos têm a mesma volatilidade implícita, eles vão ter o mesmo prêmio. Será que isso, de fato, acontece? Olha só o trabalho que eu tive aqui. Olha como as coisas bateram de uma forma impressionante. Vamos pegar, então, por exemplo, aqui duas ações que não tem nada a ver uma com a outra, que é a CSN com a HAPV. São dois setores totalmente distintos. E eles têm um VI muito parecido. E eles também têm preços totalmente distintos aqui. Um é o dobro do outro. Mas quando você vê aqui o percentual do prêmio em relação ao preço, você vê que é aproximadamente o mesmo percentual. Uma ligeira acréscimo aqui para a CSN, porque ligeiramente ela está acima. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Isso é muito chocante, assim, é muito impressionante. Assim. Vamos pegar aqui, está mais ou menos Petrobras e Cielo. Olha só, 7,4 e 7,7. Petrobras ligeiramente acima, porque também está ligeiramente acima aqui.
Ora, então, o que acontece? Se é proporcional ao VI, quando você pega o percentual do prêmio e divide pelo VI, você chega a um indicador que praticamente é uma constante do mercado, 0,14%, com desvio padrão de somente 0,01. Eu fiquei muito chocado com isso. Ou seja, o que quer dizer isso? O mercado está cobrando 0,14% sobre cada real de IV. Então, por exemplo, se o IV é 10, ele vai estar cobrando 1,4% percentual sobre o prêmio. Se for 20, ele vai estar cobrando 2,8% do prêmio sobre o preço. É como se a gente tivesse descoberto aqui uma constante para o mercado, que é diferente da put para a call. Eu ainda vou achar uma finalidade para isso aqui, porque isso aqui é fenomenal. Claro que a gente pode, de repente, descobrir algumas distorções, né? Que nesse caso aqui, eu acho mais provável ser uma anotação minha errada, porque eu fiz isso aqui bem corrido, né? De repente, isso aqui destoou, tá vendo? 16 da CEMIG. Está pagando talvez muito prêmio por VI. É algo que a gente pode avançar, mas não é o objetivo de hoje aqui, só para fazer vocês refletirem. Vamos seguir. O grande lance do vídeo de hoje é esse gráfico aqui, que eu fiz, então, o cálculo do beta, do IVRR e do IVV para um conjunto aqui. Eu peguei 18 ativos, tá? Eu não selecionei 18 ativos aleatoriamente. Eu peguei aqueles que são mais conhecidos, tem um que está na moda, para a gente fazer a nossa análise, tá? Dá para você entender esse gráfico, eu vou explicar, fica aí. O beta é o amarelo, então você vê que o beta ele está sendo medido por esse eixo aqui vertical. Então, qual o beta da empresa elétrica EGE? É mais ou menos 0,40. Da Taesa dá 35. O do Bova, claro, vai ser 1. A BEV vai dar 0,6. Da Eletrobras vai dar 0,4. Então, aqui a gente vai vendo, olha só, elas estão em ordem de volatilidade histórica, tá? Apesar de não estar aqui a volatilidade histórica, elas estão em ordem de volatilidade histórica. Então, você vê como vai crescendo o beta. Quanto mais volátil a ação, maior vai se tornando o beta. O beta é importante, mas a gente vê, por exemplo, o Bova. O Bova é um dos ativos mais seguros que tem. Ele tem um beta relativamente alto, né? É 1. Claro, ele tem que ser 1, é feito para isso. Então, o beta ele não pode ser o único indicador. Vamos pegar aqui o IVRR. O que quer dizer, por exemplo, a Taesa? A Taesa tem um IVRR de 0,30. Aqui, nesse caso, só vai até 1. Então, você vê que o máximo aqui é 1, tá vendo? Então, a Taesa tem um 30% de IVR, isso que significa o seguinte, que a partir do IVR de 30, você começa a ter a estatística do seu lado, no caso da Taesa. Então, quanto menor, melhor. Por que a BEV e a Eletrobras não tem? Não tem pelo seguinte, porque a volatilidade histórica ela é menor do que a volatilidade implícita mínima. Entenderam isso? A volatilidade histórica da Ambev e da Eletrobras ela é menor do que a volatilidade implícita mínima de um ano para cá. Então, é uma coisa extremamente positiva. Quando a gente vai indo para o final, o que a gente está vendo em Magalu e Via? Você, para ter estatística a seu favor, o IVR da Magalu tem que ser acima de 90%. Mesma coisa para a Via, tem que ter um IVR de praticamente 100 para você ter a estatística do seu lado, o IVR do seu lado. E assim você vai avaliando. Outra métrica, o IVV, que é a vantagem do vendedor. Quantos por cento a mais de vantagem? Então, aqui você vê quantos por cento de vantagem. Você vai ver aqui pelo lado direito. Então, por exemplo, aqui, a de saneamento.
SBSP, em geral, você vai ter uma vantagem sobre os compradores de 30%. Olha só como foi alta a da Eletrobras. Por que está alta? É porque a volatilidade implícita dela está muito mais alta que a histórica, muito mais alta. Então, com isso aqui, a gente tem uma base muito boa para a gente escolher os nossos ativos. Lembrando que é importante que eles sejam diversificados. Então, a gente tem aqui as elétricas. Então, você repara que as elétricas, elas sempre vão estar nas melhores posições. Você repara aqui que as de saneamento, Copasa e SBSP, elas estão numa posição. O Banco Brasil, surpreendentemente, está nessa posição aqui, né? Mas você repara que o Banco Brasil está com menos IVV. Então, as de saneamento elas estão melhores que o Banco Brasil, o que faz elas ainda estarem numa classificação melhor. Então, aqui a gente consegue fazer milhões de análises. Por exemplo, a gente tem que escolher uma empresa para minério de ferro. Qual das três a gente vai escolher? A Vale, a Uzi Minas ou a CSN? Olhando por aqui, fica evidente que a gente vai escolher a Vale. É óbvio que a gente vai escolher a Vale. Eu queria ter colocado aqui a Petrobras com as outras de petróleo, mas botei só Petrobras. Porque é complicado no portfólio que eu não tenha Petrobras, né? Tem que ter. Ainda mais você que gosta de fazer inventar muitas estruturas, né? Olha só a Ambev. Olha a Ambev como ela é espetacular. A Ambev ela tem que estar em todo o portfólio seguro. Tá lindo isso aqui. Isso aqui é maravilhoso, tá? E pode ser feito aí até para 100 ativos. Claro que eu não tenho tempo, né? Aqui não tem equipe de pesquisa, tem equipe de pesquisa. Sou eu. Equipe de pesquisa, tá? Mas isso aqui já é suficiente para a gente ter um quadro importante, que vai ser a alocação do portfólio. Então, a gente sabe que a gente vai ter o core, que são os ativos que ele tem um perfil mais previsível, PL mais confiável, menos risco de cauda. E você vai perceber, fazendo aquelas análises, que vão ser empresas de energia elétrica, saneamento, Ambev, né? Ambev, o Bova e até a JBS. A JBS ela foi bem aqui também. Olha só a JBS. A JBS não fez feio para as empresas de saneamento, não. Aqui, né? A Suzana não passou. Sabe por que a Suzana não passou? Pela análise fundamentalista. Ela teve um resultado ruim lá. Então, ela foi cortada. Mas a JBS não, está impecável. Então, você vê que ela está aqui pau a pau. Mas ela está meio que entre os dois mundos. Ela está entre o core e está o suplementar. Por isso que eu botei também como suplementar. A JBS ela é tipo a reserva aqui, ela vai substituir. Então, você vê que a suplementar, que na verdade eu vou chamar de risco, porque eu acho que suplementar parece uma coisa sem importância, né? É de risco, é onde você ganha mais dinheiro, tá? Então, você vê que os ativos de risco são ativos que não vão quebrar nunca. Esses são os ativos de risco. Não são esses aqui as que foram descartados. E olha que tem empresa boa aqui. Só que não estão com bons indicadores, tá? E as outras não passaram nem sequer na análise fundamentalista. Então, isso aqui, para começar, você já tem uma diversidade muito boa. A boa notícia é que o setor de energia elétrica tem muita opção. E você pode reparar aqui que tem, assim, uma certa liquidez. Umas mais do que as outras. A gente consegue, né, achar algumas delas que sempre vão estar com um bom IV rank. Então, o setor de energia elétrica é um ótimo proxy para ETF. É como se nós tivéssemos várias ETFs. Agora, claro, elas
a gente sabe, por exemplo, 2 semanas atrás, teve uma semana que todas as elétricas caíram. Mas quando a elétrica cai, a gente tem a tranquilidade de saber que, se não for no dia seguinte, na semana seguinte vai subir, mas realmente não é para você botar só também empresa elétrica, mas você poderia colocar até 2 elétricas. Até 2 elétricas você poderia colocar. Então está aqui o caso da CPFE. Olha só que lindeza! De abril de 2020 até janeiro. Olha só! É para isso que a gente quer vender opção. A gente bota aqui um strike aqui, outro aqui, e fica só colhendo prêmio, mês após mês, mês após mês, mês após mês, mês após mês, sem parar. Mês após mês, mês após mês. Impressionante, né? Vamos pegar aqui a EGE. Olha só. Desde abril de 2020. Quanto tempo ficou aqui? 1 ano. No finalzinho, ela deu uma subidinha e parou de novo. Está aqui. É por isso que a gente fala, bota uma travinha. Bota uma travinha. Não precisa mais do que isso. Não precisa mais do que isso. Olha a CEMIG. A CEMIG, ela vem crescendo, mas até o crescimento ele é comportado. Até o crescimentozinho é como se ele tivesse aqui com uma inclinaçãozinha aqui. Então, qual desses movimentos são mais previsíveis? A das empresas elétricas ou do Bovespa? Da EGE ou do BOVA11? Está vendo como a gente não precisa ter muitas ETFs? Vamos rever o conceito de risco intrínseco de portfólio, que é o RIP, é quando você está alocando nos ativos de risco, né? Nós vimos isso no último vídeo, não vou ficar explicando agora. Mas quanto menos você alocar, quanto menor for o RIP, menor é o risco do seu portfólio. Isso é uma coisa intrínseca, porque o seu portfólio ele vai se comportar como um ser único. É que nem um organismo vivo, que tem cabeça, braços e tal. Ele vai ser algo único, mas, ao mesmo tempo, ele vai ser um pouco a soma, a sinergia de cada uma das partes ali. Vale a pena também a gente rever os critérios de posição, que a gente concluiu lá naquele vídeo sobre de diversificação, a importância de ativos diferentes, de áreas diferentes, aonde, em função do POP, então, você vai estar alocando percentuais diferentes. Então, como a gente está vendo aqui que, pelo menos, você tem que ter 5 ativos, 20% de notional. Até poderia ser 4, tá? Porque delta 16. Até pode ser 4, mas eu vou estar recomendando, botando uma margenzinha para 20%, tá? Pelo menos 5. Leandro, mas eu só conheço direito que eu quero 4. Tá bom, então faça com 4. Tá? Então, aqui está um exemplo. Você está lá R$100 mil no CDB, vai te chamar 7 mil de margem, ou você vai estar ali botando no notional 25 mil. Tá? Então, eu vou dar agora 2 exemplos. Eles são exemplos didáticos, eles não são recomendações, tá? Apenas para você eu dar um exemplo de cálculo, vocês aprenderem a fazer a conta. Tá bom? Então, vamos supor que você escolheu ter um RIP de 25%, o que a Julia Spina recomenda? O que significa isso? Você tem 75% de core, que são os ativos seguros, e 25% de risco. Então, você vai dividir o seu notional, R$75 mil, 100 mil e 25 mil de notional para os ativos de risco. Leandro, eu não sei calcular o notional. No próximo vídeo eu vou te ensinar, se você não sabe, tá? O próximo vídeo vai ser só como calcular o notional disso aqui, tá? Mas eu estou correndo aqui, não sei se reparou, para ver se o vídeo não fica grande.
Aí o Notional Core? O Notional Core pode ser essas duas opções, apenas exemplo, tá, galera? Exemplo, tá? Você pode usar somente o BOVA, botar os 75 do Core tudo no BOVA, ou você, por exemplo, dividir entre 3 ativos. 1/3 na CEMIG, 1/3 na Ambev e 1/3 no Sabesp. E o notional de risco você também divide em 3. Ah, eu quero dividir em 8. Posso? Pode, cara, mas você vai ter muito enorme, gigante trabalho. Com 6 você já vai ter muito trabalho. Por isso que eu não recomendo mais do que 6, porque é trabalho demais, tá? Até pode ser 5. Pode ser 2 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 2 aqui, desde que você deixe 75 mil aqui e 25 mil aqui. Sacou? Vamos para o segundo exemplo. Para a galera mais experiente, aquela galera mais conservadora, aqui a galera mais experiente. É o RIP que eu uso o RIP 50. Tá? Onde metade vai estar no core, que é o seguro, e metade vai estar no risco. Meio a meio, 50 um, 50 no outro. Então, vai ser 50 dividido por 3, vou botar 16 mil ou 17 no CEMIG, 17 na Ambev e 17 na Sabesp. Uma energia elétrica, o Ambev, sem comentários, né? Na verdade, o Ambev tem que fazer parte sempre que está com IV bom. Ou você vai fazer THL ou vai botar aqui, se tiver com IVR alto, né? E aquele trio parada dura, né? Petro, Vale, BBA. Ah, não. A Petrobras teve uns dias aí que estava com uma volatilidade baixa, então bota o JBS aqui. Mas, em geral, elas sempre vão estar com volatilidade alta. Aí tem o JBS para entrar ali. Ah, Leandro, mas tem duas que estão com baixa. Então, usa o mesmo raciocínio que eu fiz aqui e ache outras, tá? O objetivo aqui não é você copiar os exemplos e fazer, não. O objetivo aqui é te mostrar qual é o raciocínio para você fazer os seus cálculos e você chegar nos ativos que são os melhores para você. Tá bom? Incrível, não tem nada no mercado te dando tão bonitinho e mastigado assim. Meu Deus do céu, que coisa de louco. Eu sou maluco mesmo. Lições. Aprenda a construir um portfólio com ações sólidas e que sejam organizadas em blocos de risco. Muito importante, esqueça as ações da moda ou as que você acha que vão subir muito, não tem nada a ver com as ações que você vai derivar. Você não precisa ficar indo o tempo todo atrás de novidades, né? Essa semana a grande novidade foi o IRB lá. Não precisa ficar indo atrás disso. Você pode ter uma renda acima das estruturas de capital garantido, com boa segurança e rentabilidade, usando um método sistemático com ações que você conhece bem. Como que eu coloquei aqui, cara, se você seguir essa receita a risco, você não vai quebrar. Trave sempre quando negociar ações. Aí eu vou trazer um pouco do conhecimento que a gente trouxe em outros vídeos, tá? Apesar da volatilidade implícita ser o que define o prêmio e não a natureza do ativo, as ações têm maior risco de cauda, porque o Black-Scholes e o VI calculado pelo Black-Scholes não considera de uma forma precisa o risco de cauda. E a gente já viu e já avaliamos isso, né? Que então você precisa travar. De fato, as empresas de energia elétrica, elas têm um comportamento de ETF, em geral, a não ser em momentos de crise ou talvez um resultado que extrapole o paradigma da própria empresa. Né? Por exemplo, a de saneamento, a Sabesp, ela no início do ano, ela teve um crescimento de 40%. Eu fiquei muito triste com a Sabesp. Então, eu me afastei, mas agora eu voltei, né? Caso de amor é assim, né? Amor e ódio, né? Voltei, porque você tem a trava exatamente para isso, tá? Você tem a trava para isso. A partir dessa base,
Iremos sofisticar para definir deltas e até posições maiores que seu Notion. Ah, Leandro, você está dizendo que eu posso operar mais que meu Notion? Pode, se você estiver disposto a estudar mais. Com o que você viu nos vídeos até agora, você não tem ainda a capacidade de fazer mais do que o seu Notion e vai fazer somente o seu Notion. E esse conteúdo de controle de risco também vai te ajudar você também até escolher o delta. Saber se é melhor para você o delta 16 ou até mesmo 30 ou 40. Vai te ajudar nisso também. Aguarde aí os próximos vídeos. Então, falta detalhar os critérios fundamentalistas que eu utilizei para descartar algumas ações e também o operacional do Notion, que vai ser aí o próximo vídeo, tá? Mas depois disso tudo, os próximos passos agora serão definir as estratégias para a montagem do seu portfólio, que é o que guarda mais aceitação popular, né? São vídeos mais populares de você fazer manejo do Strangle e tal. Mas, assim, quem sabe operar entende que mais importante que o manejo é você conseguir estabelecer um portfólio equilibrado e, claro, depois o hedge. Manejo é o menos importante. O manejo ele serve para amenizar os prejuízos. Normalmente, o manejo ele vem depois, sabe? E, normalmente, se vem depois, é porque vem tarde demais. Tá? Então, o mais importante não é o manejo, apesar de eu saber que provavelmente eles vão ser os vídeos mais populares, porque eu quero que sejam os melhores vídeos de manejo que vai ter no mercado, e vão ser. Mas eu tenho a responsabilidade de alertá-los que isso não é o mais importante, tá? O mais importante é você saber montar esse portfólio, depois fazer o hedge, e o manejo apenas... Eu acho que o manejo, o mais legal do manejo é a diversão dele. Eu acho que é o mais divertido, talvez, de todos. Fazer manejo é muito legal. Mas então, gente, esse é o conteúdo de hoje. Gente, eu estou cobrando nada por tudo isso que vocês aprenderam, tá? O mínimo que vocês podem fazer é curtir, se inscrever, ativar a notificação. Tá bom? Entra lá no Telegram para apoiar o canal. Escreve aí nos comentários. Eu até hoje respondi a todas as perguntas. E eu não respondo porque eu quero ganhar movimento. Eu respondo porque eu encaro isso como uma missão. Eu vou parar de responder quando eu não conseguir mais. Tá? Mas se você quiser saber mais detalhes, acompanhar de mais perto, tal, as discussões, entra lá no Telegram. Ali dentro do Telegram é mina de ouro. E é gratuito também, 0800. Basta você baixar o Telegram, tá? Telegram está sendo o futuro. Está todo mundo no Telegram. Vai lá. Tá bom, gente? Então, vou terminar por aqui. Maravilhoso. Eu estou muito empolgado com esse vídeo. E mais ainda, né? Eu sempre estou mais empolgado pelo próximo vídeo. Então, não percam os próximos. Tirem as dúvidas nos comentários de tudo que vocês viram aqui hoje. E nos vemos aí no Telegram, na live, ou então nos próximos vídeos. Até lá.